Boa tarde, dona Gilda. Uma honra estar recebendo a senhora no nosso Obrigada. projeto. Eu queria começar com o seu nome completo, a data e o local de nascimento da senhora. Gilda Dias Moreira. Nasci na Mangueira, 13 de abril de 40. A senhora teve irmãos? Poderia dizer De também parte de mãe, não, só de parte de pai. o nome dos seus pais? Meu pai era Dinarque Dias Moreira e minha mãe Guanaíra da Silva. Avós maternos e paternos? Materno eu não conheci ninguém. Paterno era Júlio Dias Moreira e Palméria de Oliveira. Nome dos seus tios e demais parentes por ordem de nascimento. Claro que a senhora conseguir. Sueida Dias Moreira, o meu pai, que era Dinarque Dias Moreira, e meu tio Darque Dias Moreira. Foi presidente da Mangueira também. Seus filhos participam da agremiação? A senhora poderia dizer o nome deles? Eu só tenho uma filha agora, que é a Guanaíra, que é a atual presidente da Mangueira, desde criança. Em que local a senhora passou sua juventude? A senhora já disse que nasceu aqui Na Mangueira, que a senhora é de Mangueira. E como foi a sua juventude, a sua infância aqui no território? Então, eu comecei a desfilar com 5 anos, na Praça 11, que é naquela época, né? De Baiana, que antigamente não tinha essas alas todas. Foi em 45, foi o ano que eu comecei. Sim. Que escolas a senhora estudou? Aí na Mangueira, Humberto de Campos. Fiz o primário aí. A senhora pratica alguma religião? É de alguma religião? Olha, eu sou um bandista. Qual lembrança você carrega sobre a comunidade da Mangueira no período da infância e adolescência e sobre relacionada à agremiação, né? A sua infância, adolescência e essa relação com a escola de samba? Então, desde 5 anos, os eventos que tinham, nós éramos praticamente obrigados. Vai mudar a roupa que a Mangueira está precisando, está chamando. Então, nós íamos. Naquela época, a gente ia por amor, não existia dinheiro. Né? Não existia. Ninguém ganhava nada para fazer show. A gente tinha até prazer em ir. Sim. E o seu primeiro contato, efetivamente, com o carnaval? A senhora consegue se recordar? Olha, eu tinha 5 anos. Só me lembro da minha avó me vestindo de baiana para descer para a Praça 11 com as senhoras da Mangueira, que eram aquelas coroas que saíam de baiana. Era só idoso que saía de baiana, né? Agora não, agora é mais jovem, mas antigamente era só idoso. Me lembro disso, vamos embora mudar roupa. E era proibido. Então, quando chegava perto do juizado de menores, elas escondiam a gente na saia das baianas. Botavam a gente por baixo da saia para passar naquele trecho ali. O juiz não retirar a criança, né? Nós passamos por isso. As crianças da minha época. A senhora chegou a participar na infância, na sua juventude, de algum rancho ou bloco? Não, só a Mangueira. Meu avô não conheci, porque quando ele faleceu eu tinha 1 ano. Mas a minha avó, ela contava como é que era, porque antigamente aqui era um rancho. O rancho da Tia Fé, Pérolas do Egito. A Tia Fé era minha bisavó. Nasceu no navio negreiro, vindo da África para o Brasil, né? E nasceu na altura da Bahia. Aí de lá, vieram para a pequena África, aqui no Rio de Janeiro. Dali veio morar em Mangueira, onde é o viaduto hoje. Que ali não tinha esse viaduto na época, segundo eles, não existia. Morou muitos anos ali, onde é o viaduto. Ali nasceu os filhos da Tia Fé, que uma delas é minha avó. Era minha avó, que é falecida também. Essa história foi contada, eu não era nascida ainda, né? Nem meu pai. Meu pai nasceu em 1918, eu nasci em 40. Então começou com o rancho e o Bloco dos Arengueiros, porque o que a gente importou da África, muita linguagem, né? Arenga quer dizer briga, confusão. E esses arengueiros eram os homens que brigavam muito. A minha avó que me contava, eles brigavam muito, então ficou o Bloco dos Arengueiros. Porque até hoje a gente usa muita palavra africana, né? Então juntou com o rancho da Tia Fé, os arengueiros juntaram com o rancho da Tia Fé, fundaram a Mangueira em 28. Eu também ainda não era nascida. Mas a história minha avó contava sempre para mim como é que era.
A sua relação com a tia Fé? Eu não a conheci. Quando ela faleceu, eu tinha 1 ano. Sim. Sei da história dela pela filha dela, essa que é minha avó, que me contava, mas não a conheci, só de retrato. Mas a senhora poderia falar um pouco sobre essa questão da atuação da tia Fé na comunidade? Olha, segundo a filha dela, que é a minha avó, era, né, que também é falecida, ela era uma pessoa muito à frente do tempo. Ela gostava de fazer caridade, ela falava língua africana, ela ajudava as pessoas que não tinham. Ela trabalhou de babá na família do Mário Polo, que, segundo a minha avó, foi o primeiro presidente do Fluminense. Ela foi ama de leite lá. Trabalhou para a família Darque de Matos. Naquela, negro sempre foi empregado, né? Ainda mais de origem africana. Então, ela trabalhou para essas famílias tradicionais aqui do Rio de Janeiro. A senhora tem conhecimento sobre a participação da tia Fé na formação da Mangueira, né, em blocos da Mangueira? Então, esse bloco, esse rancho, Pérolas de Egito, era o rancho da tia Fé. Isso em 1910, por aí. E depois, com o falecimento dela, juntou com os arengueiros e fundaram a Estação Primeira de Mangueira, em 28. Já existia o Verde Rosa antes da fundação. Eles aproveitaram. Dizem que ficou o nome Mangueira porque aqui quase não tinha residentes. Era muito pé de manga. Quando as pessoas se referiam a esse local, as pessoas falavam, vamos lá nas mangueiras. Quer dizer, onde tinha muito pé de manga. Era aqui. E ficou Mangueira. Quem deu o nome foi seu Carlos Cachaça, seu Cartola. Estação Primeira, porque era a primeira estação depois do Central. De Mangueira por causa da plantação de árvores que tinha aqui de manga. A tia Fé, ela tinha relação com os demais fundadores da Mangueira? Olha, ela tinha um centro, que era o Molocô, de origem africana. Então, o seu Cartola era frequentador. O seu Carlos Cachaça era frequentador do rancho da tia Fé, que era o Pérolas do Egito, e da Macumba, né? Seu Cartola era também. Porque rancho, Pérolas do Egito, porque Egito é na África, né? E no continente africano. E ele, seu Carlos Cachaça, que foi um dos fundadores também da Mangueira, ele só não está no livro porque no dia que foi resolver, ele estava fora. Aí não botaram o nome dele, mas ele participou de toda a organização também. Ele morou aqui na Mangueira desde criança também. E era de lá, da casa da tia Fé. Era que fazia as coisas para ela na rua, essas obrigações, essas coisas, ele que fazia. Este aqui é o beco em que morava a tia Fé. Daqui que saía o bloco da tia Fé. De Macumba também, minha gente. Olha a brincadeira. Fizeram a Mangueira. Arengueiro, tia Fé, tia Tumásia. Daí a fusão desses blocos fundaram a Estação Primeira. Isso aí é de índio, no rancho da tia Fé. A gente pode dizer que a sua avó é sua grande incentivadora no carnaval, sua grande influência no carnaval? Já era costume da família, né? Todo mundo desfilou na Mangueira. Meu pai, meu tio, minha tia, que ela tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Tem retrato da meu pai, da meu tio, pequenininho, com meu avô. Meu avô era mestre de obra, foi ele que trabalhou para fazer a escola, essa escola que eu estudei. A escola ainda existe lá na Mangueira. É Travessa São Lobato, né? Mas tem um apelido de Buraco Quente. Bom, meu primeiro desfile com 5 anos eu não lembro. Mas o desfile que eu mais gostei foi Casa Grande Senzala, em 62. Para mim foi o melhor até hoje, que eu me identifiquei mais. E o que ele teve assim de mais especial? Gostei do tema, gostei da fantasia. Nós saímos peneirando café, porque depois da colheita tem que peneirar o café, né? A nossa fantasia era para peneirar café. E eu gostei da fantasia, gostei do samba e do tema também. 62, para mim, até hoje, para mim, foi o melhor carnaval. Olha, a primeira ala que eu desfilei foi a ala das Impossíveis.
Nós éramos só 15. Naquela época a escola de samba tinha pouca gente, não era esse número, 3.000 pessoas, não tinha. No máximo 1.000 e poucas pessoas só. Então, ala das Impossíveis, desfilei na ala das Mimosas, desfilei na ala de uma senhora chamada Belinha, que já é falecida. Isso eu era jovem ainda. Na ala das Impossíveis já era casada, mãe de filho e tudo. Depois, com a idade, fui ajudar a velha guarda, mas não desfilava, porque a velha guarda antigamente, você tinha que ter 60 anos. E eu não tinha ainda. Então eu ficava ajudando o seu Ed Miranda, o seu Luiz, que eram bem velhinhos, eu era secretária deles. E desfilava em ala. No carnaval eu não participava da velha guarda, só durante o ano, nas reuniões, fazendo ata, essas coisas. Mas estou na velha guarda ajudando desde 80. Qual foi o campeonato que a Mangueira ganhou que mais te marcou? 2019. A história que a história não conta. Eu acho muita verdade naquele tema ali. Descobrimento do Brasil, colonização, tudo que o negro fez no livro está apagado. A gente não aprende isso na escola, você aprende na escola de samba. Porque o enredo é uma história que você não aprendeu na escola. Então, o carnavalesco da ocasião, a história que a história não conta, é verdade. A gente não sabia de nome de um monte de negro que participou, porque no livro na escola não tem. Então, esse foi o melhor carnaval. Qual foi o campeonato que a Mangueira perdeu que mais te marcou? Olha, para mim ser sincera, todos os carnavais que a Mangueira perdeu, eu achei que foram injustiçados. Para me citar um vai ser difícil, eu tenho um monte. Para mim foram todos, porque a gente aprendeu a ser mangueirense e para nós, que estamos aqui desde criança, principalmente para mim, que vem de uma família de fundadores de mangueirense, a Mangueira não tem defeito. Hoje em dia, as escolas de samba são co-irmãs, né? Umas se visitam. Ontem, por exemplo, eu fui na festa da velha guarda da Beija-Flor. Jamais na minha vida eu ia imaginar uma coisa dessa. Beija-Flor é adversária da Mangueira, não sei o quê. Então, hoje, existe mais uma cordialidade. Mas antigamente saía até briga. Era uma coisa muito tribal mesmo. No começo, que segundo a minha avó contava, aqui existiam os cordões, que eles brigavam de verdade. Era uma coisa bem arcaica mesmo. Esses cordões, eles diziam que eram com bichos nas costas, bicho vivo, lagarto, esses bichos assim, botava aqui na... Já vi isso em revista e cinema, mas ao vivo nunca vi, mas diz que era assim. Os cordões, isso em 1900. E como a senhora vê o seu legado na Mangueira? Olha, o que fizeram comigo, eu fiz com a minha filha, com a outra que Deus levou também. Lá em casa a gente começa de cedo, 5 anos. Essa minha filha, que hoje é presidente da Mangueira, Guanaíra, ela foi desfilar com 6 anos. Não foi com 5 porque tinha bronquite, e na ocasião do carnaval, da época que ela tinha 5 anos, ela estava atacada da bronquite e não pôde ir. Foi com 6 anos. E está até hoje, chegou a presidente da escola agora, né? E como é ser presidente da velha guarda da Mangueira? Muito importante para mim, porque supõe-se que velha guarda são pessoas que já têm uma história de algum tempo atrás, né? Não precisa ser desde criança igual a mim, mas jovem. Aqui, o presidente da velha guarda era o seu Aloysio, quando eu comecei. Ele era um dos que, do começo da Mangueira, o seu Aloysio estava aqui. Então eu ia só para secretariar e no carnaval não desfilava. Porque a velha guarda tem um regulamento, 30 anos de sócio, 60 de idade. Hoje em dia está mais flexível, não tem tanto rigor, mas era assim. Quantos anos você tem? 59, não pode. Tem que ter 60. É sócio da escola? Ah, não, então não pode. Então, velha guarda é aquelas pessoas antigas que têm história para contar, né? Que é repórter na avenida, em qualquer lugar, chega mesmo numa repartição, qualquer lugar, sabe que é velha guarda, eles perguntam as coisas. E a pessoa tem que saber, porque é velha guarda, né?
guarda os acontecimentos. O carnaval agora é visual. Geralmente é da cintura para cima. E aí incomoda as fantasias, às vezes. Então, a velha guarda não aguenta carregar aquelas coisas modernas que tem, então a roupa sempre é taillé. Fica mais fácil de você desfilar, né? Olha, quando eu era adolescente, em 70, na década de 70, porque aqui, nesse terreno, tinha o quintal da tia Candinha. Tia Candinha era filha do mestre Candinho. O mestre Candinho foi carroceiro do imperador, Dom Pedro, porque ele morava aqui pertinho na Quinta, né? As pessoas vão até a pé daqui para a Quinta. Então, esse mestre Candinho era carroceiro do imperador e ganhou esse pedaço aqui. Eu não o conheci, conheci ela, a filha dele, que a gente chamava de tia Candinha. Por que tia Candinha? Porque ela tinha um filho que era casado com o filho da tia Fé, filha dela casada com o filho da tia Fé, tia Persília, era da tia Candinha, e meu tio era filho da tia Fé, Alcides, e Visconde de Niterói. Por quê? Porque era da época do Império aqui, Brasil Colônia, né? Era da época do Império. A Visconde de Niterói, acho que talvez em homenagem a ele, deram esse título aqui para a rua principal, Visconde de Niterói. E por que é importante ser baluarte? Então, quando desapropriaram esse terreno, seu Tinguinha, que também desfilava na bateria da Mangueira desde criança, segundo ele contava, nós éramos jovens, adolescentes, nós viemos para cá varrer, capinar. Aqui nós fizemos uma quadrilha de São João, dançamos quadrilha, veio um rapaz lá do Estácio para ensaiar, parente do seu Tinguinha, ensaiava a gente, 15, 16 anos. Varremos isso tudo aqui, capinamos, fizemos uma quadrilha aqui para angariar fundos para comprar o primeiro tijolo para erguer a quadra. A primeira quadra, não essa aqui já é mais moderna. Então, fizemos um quartinho onde era prisão. Então a gente prendia, principalmente os homens. Aí eles tinham que dar um dinheiro para soltar. Botava uma fitinha, quer dizer, aquele já foi preso. Mas a gente arrancava a fitinha e prendia de novo. Então nós arrumamos bastante dinheiro, que o seu Tinguinha, que é pai do Elmo, não sei se vocês já ouviram falar no Elmo, que é lá da Liesa agora, né, diretor de carnaval. O seu Tinguinha fez um coquetel aqui pra gente, em agradecimento pelo nosso trabalho. Eu, a Chininha, a irmã do Elmo, que já é falecida, nós tudo éramos adolescentes e varremos, fizemos quadrilha, dançamos, fizemos homem pagar cerveja, ficou todo mundo meio alto. E ganhamos depois lá dentro da Travessão Lobato, a sede da Mangueira é lá, vocês sabem, né? Não funciona mais, agora é da Associação de Moradores. Mas a gente ensaiava lá dentro, a sede, antigamente, quando eu era criança. Aí o seu Tinguinha fez um coquetel em agradecimento ao nosso esforço, porque nós ajudamos a levantar o primeiro tijolo aqui da sede da quadra velha, que essa aqui já é a segunda. Por esse motivo que nós somos baluarte. Serviço prestado à Mangueira. É por esse motivo que eles deram. Tem que ter no mínimo 70 anos e serviço prestado à agremiação. Olha, eu ainda peguei na época da rivalidade. Existia muita rivalidade. Hoje em dia menos, né, como eu já falei. Existe agora uma coisa que se chama Encontro das Bandeiras, só de velha guarda. Então eles tem a Associação das Velhas Guardas da cidade do Rio de Janeiro, ali na suburbana, na altura da Abolição. Então eles fazem um calendário de janeiro a dezembro, Encontro das Bandeiras de Velha Guarda. Então ontem foi a Velha Guarda da Beija-Flor, na quadra da Beija-Flor. Nós fomos, a Velha Guarda da Mangueira, alugamos um ônibus aqui na porta da quadra ontem, por volta de 2 horas,
Geralmente a festa começa de 1, vai até às 8, 9. Mas os idosos ficam nos bares depois bebendo até meia-noite, 1h, 2h da manhã. Então, ontem lá estava Portela, Salgueiro, Império, Tijuca. É uma confraternização. Eu acho que isso evoluiu bastante do jeito que era. E hoje em dia é uma coisa bem cordial, né? Sendo que, por exemplo, o locutor tem a apresentação, canta o samba do ano. E agora, a velha guarda da estação Primeira de Mangueira causa um alvoroço. Todo mundo levanta, todo mundo aplaude, todo mundo canta o samba. Nós cantamos o samba desse ano, que foi homenagem ao Alcione. Todo mundo canta, todo mundo bate palma, porque, não sei se é porque essa parte que eu falei antes, da Mangueira, a Mangueira é uma escola de samba diferente. É muito diferente a Mangueira. As pessoas podem até não gostar, mas quer ver. Né? Todo mundo gosta. As pessoas falam assim, eu torço muito pela Mangueira. Você olha, está com o emblema de outra escola. Isso acontece muito, muito. Eu adoro a Mangueira, eu sou mangueirense, eu sou com roupa de outra escola. Mas por que você está aí? Ah, porque eu moro lá, não sei o quê, tem sempre uma desculpa. A Mangueira é diferente. Tem um poder que eu acho que não sei explicar. É uma coisa estranha a Mangueira. Chegou a Mangueira, pronto. Mexe com o emocional de todo mundo. Quem é a favor e quem é contra. Como foi a experiência da velha guarda com os novos trajes para viver a realeza negra no desfile de 2023? Eu comecei a ouvir a história da Mangueira por causa da família. Se eu tivesse nascido em outra família, talvez também não me interessasse tanto. Mas a minha família me contava, minha avó fazia questão de me contar. Então, as pessoas não têm muito como comparar, porque as pessoas às vezes gostam da Mangueira, vai, mas não sabe a história, não quer saber, não se aprofunda. Eu acho que a reação normal da roupa leve, da importância de uma velha guarda, porque a velha guarda é muito respeitada em todo lugar que vai. Chegou a velha guarda da Mangueira, é muito importante, as pessoas dão muito valor a isso. E o que é a escola de samba Mangueira para você? Olha, o que é Mangueira para mim? Eu acho que é uma continuação da minha família. A gente chorava, hoje em dia não, mas quando a Mangueira perdia o carnaval, você vinha aqui no morro, parecia que tinha morrido alguém, era uma tristeza profunda. Aquele silêncio, era uma coisa, era necessário ganhar, era preciso ganhar o carnaval para poder todo mundo ficar feliz. Era uma chora, das lágrimas descer o mangueirense. Nessa época de derrota, perdeu o carnaval, nem cachorro latia, até os cachorros ficavam com tristeza. É verdade, aquele silêncio, você entrava na Travessão Lobato, você não via nada, tudo fechado, as ruas, as biroscas, ninguém estava bebendo. Agora, ao contrário, ganhou o carnaval, isso aqui virava uma festa. Até a bateria saiu, todo mundo, o morro descia, cantando samba, bloco. Fazia um bloco, andava pelas ruas, aí pelas vielas, festejando a vitória da Mangueira. Qual a sua profissão e em que a senhora já trabalhou? Olha, minha profissão, eu sou arquivista. Eu fiz um curso na época que arquivo não era profissão regulamentada. Hoje em dia tem até faculdade de arquivologia, né? Eu fui trabalhar no Hospital Jesus, fiz concurso na época do Carlos Lacerda. Aí, como eu fui aprovada, eu tinha uma nota um pouco razoável, eu tive direito de escolher aonde eu queria trabalhar. E eu escolhi o Hospital Jesus, que é aqui pertinho, da Mangueira, eu ia a pé. Descia a Visconde de Niterói, passava por cima na viaduta ali, na ponte de Mangueira, subia a 8 de dezembro, estava lá. E, porque lia e escrevia, e a chefia me colocou para trabalhar no arquivo médico, que é hospital, né? Arquivo médico, e estatística. Então eu arquivava os prontuários por ordem alfabética,
Mas, por exemplo, no arquivo, se você chama Maria da Silva, o teu arquivo vai ficar no Silva, porque é o sobrenome que é o teu nome. O teu nome, se você é Maria, aquele é o teu prenome, né? Teu nome é Silva e o teu prenome é Maria. Então tinha a classificação. Agora tudo é do computador, não tem mais prontuário, tudo é na base da internet. Mas na minha época era papel. Era um prontuário mesmo de papel. E eu fui aprendendo ali. Depois tinha em Botafogo, tinha uma escola que era do funcionário público, municipal. Na época era Estado da Guanabara, eu era estadual. Aí quando isso aqui passou a município, as pessoas que trabalhavam em determinados hospitais passaram a ser funcionários do município. Aí eu fiz um concurso também para o governo federal. Aí fui trabalhar aqui na Marechal Rondon, aqui nesse ambulatório que tem aqui, que agora passou para o Estado, mas era do governo federal. Piquet Carneiro aqui, Inampes, era Inampes. Aí trabalhei também no arquivo médico e estatística, fazia a estatística dos atendimentos, das doenças, tinha código, porque tem um livro que chama Código Internacional de Doenças, CID. Então a gente usava muito esse CID para fazer o diagnóstico, para depois no final você ver quantos casos de sarampo, quantos casos de bronquite, para mandar para a Secretaria de Saúde. Esse era meu serviço. A Mangueira sempre teve um regime matriarcal. Tirando a parte da fundação, que foram 7 homens, a parte das mulheres, as cozinheiras. Aqui tinha uma ala, chamava Ala das Cozinheiras. Aí eu era muito criança, tinha uns 7 anos por aí. Essas feijoadas que todas as escolas de samba têm agora, quase todas elas têm, começou aqui na Mangueira, com a Ala das Cozinheiras. Elas saíam de vestido e tinha umas panelinhas, umas frigideiras de alumínio, botava uma fitinha verde e rosa e pendurava aqui do lado. Elas saíam depois, formavam a Ala das Baianas. Porque não tinha Ala das Baianas, era as Baianas da Mangueira. Você fazia a tua baiana, eu fazia a minha. Ainda tinha um detalhe, você bordava com lençol. Alguém bateu na tua porta, você jogava o lençol por cima, ninguém podia ver. Hoje em dia tem desfile de protótipo, né? Hoje em dia tem, mas antigamente era escondido. É a mentalidade daquela época. Cada um queria fazer a sua baiana mais bonita do que a outra. Então não era uma ala, porque a ala a gente supõe que seja tudo igual. Mas cada um fazia a sua, cada uma mais bonita, mais bordada. E era cetim, porque era mais barato. Agora quase não se vê mais cetim em escola de samba, né? Eles mandam até fazer o tecido, mas naquela época era cetim. E eu era criança, eu me lembro dessas senhoras fazendo as comidas. Vinha o prefeito fulano de tal, vinha o doutor não sei de quê, vinha o fulano não sei de onde. Ah, vamos fazer a comida que o fulano vem visitar a Mangueira. E elas é que faziam. E essas senhoras, bem idosas já, aqueles panelões, geralmente era feijoada. Porque, segundo dizem, que a feijoada é comida africana. Né? Que os negros botavam a carne para salgar, depois botavam no sol para poder conservar. Não tinha geladeira, não tinha luz, não tinha nada. E ficou uma comida de origem africana. É o que o pessoal gosta muito, que agora tem feijoada em tudo quanto é escola de samba, né? Todo mês tem, cada uma no seu dia. E essas senhoras, nascidas e criadas aqui na Mangueira também, elas que faziam. E a gente ia comer. Sai daqui, criança, porque velho não gosta muito de criança por perto. Não gosta, não. A gente atrapalha. A gente queria comer, às vezes já tinha até almoçado em casa, mas sabe como é criança? A gente queria, sai daqui. Então, era assim que era. Elas mandavam e desmandavam na cozinha da Mangueira. E eram respeitadas, né? Pelos homens também. Até hoje são. Até hoje. Na comunidade existe uma coisa do respeito do homem com as senhoras. Coisa que a gente não vê muito por aí, mas aqui na comunidade da Mangueira se respeitam.
Ainda existe isso. Porque ali já despontava o interesse pela cultura, né? Porque as pessoas de outra classe social normalmente não têm essa convivência com feijoada, com samba. Então aquilo para eles era mais um hobby. Porque às vezes a pessoa dizia assim, eu faço dieta, mas hoje eu vou sair da dieta. Porque vinha comer a feijoada na Mangueira. Nas outras escolas talvez tivesse também, mas eu não sei, só sei da Mangueira. Então eu acho que era mais por esse lado. Enfrentou alguma dificuldade dentro ou fora do samba por ser mulher? Não. Por ser mulher? Não. Porque é a questão de você se impor, né? Você tem que se impor. Porque você, se não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Você tem que mostrar que você está se valorizando, que você é aquela pessoa e que você faz aquele serviço com mais ou menos perfeição. Todo mundo reconhece. Que se você não se reconhecer, ninguém vai te reconhecer. Você tem que se valorizar. Você se valorizando, todo mundo te respeita, mesmo que não queira. Dona Gilda, qual é a sua opinião sobre o protagonismo feminino na direção das escolas de samba? Eu acho normal, porque a diferença do homem para a mulher não está no cérebro, é o sexo, né? A parte do sexo. Dizem que o cérebro do homem, a massa cinzenta, é maior do que a massa cinzenta da mulher. Mas eu acho a mulher mais inteligente. Não é por ser mulher, não. A mulher é mais inteligente e a maioria de homens, eles respeitam a mulher. A mulher tem eu não sei, uma coisa dada mesmo por Deus, da natureza. Ela tem um poder de gerar, a mulher tem um poder de ser a dona da casa. O homem, ele é muito dependente da mulher. Às vezes ele não admite, né? Mas são dependentes. Eu acho, por exemplo, a Guanaíra é minha filha, a atual presidente. Ela sempre foi, desde criança, muito independente. Sempre foi uma criança à frente da idade dela. Sempre foi uma pessoa assim, de gostar de estar na linha de frente. Sabe, ativista? Ela é de natureza, ela é ativista. Ela, como é que eu vou te dizer? Ela tem partido, ela tem opinião, ela diz por que ela gosta, por que ela não gosta. Porque geralmente as mulheres da época, por exemplo, a minha avó, esse meu avô, seu Júlio, que foi um dos que começou aqui na Mangueira, minha avó chamava ele de senhor. Quer dizer, a minha avó só faltava tomar a benção. Na época do seu Júlio, era assim, assim, assim. Na época do seu Júlio, não sei o quê. Na época do seu Júlio, esse meu avô, que era genro da tia Fé, ele herdou o centro da tia Fé. A tia Fé tinha esse centro, já falei, de Omolocô, que não raspa como o candomblé raspa. Vocês veem as pessoas raspadas na rua. Só faz ali o que tem que fazer, aquelas coisas da religião, no centro da cabeça, onde a gente falava que era moleira. Eles fazem ali, não precisa tirar o cabelo todo. É o ritual deles, que veio da África também. Então, quando a tia Fé faleceu, o seu Júlio, que era o meu avô, herdou o centro dela. Ele frequentava o centro dela. Ele é marido dessa minha avó que eu falei que me criou, que vinha a ser filha da tia Fé. Então ele ficou com o centro da tia Fé. E ele trabalhava. Ele era filho de português. Ele não era negro. Ele não era. Ele era filho de português. Ele trabalhava com as entidades dele nesse centro que ele herdou da sogra dele, que era a tia Fé. A tia Fé, naquela época, no século XIX, já era a matriarca respeitada, tanto pela parte espiritual, que ela tinha esse centro, tanto pela parte material, que ela era rezadeira, ela era parteira. Porque naquela época as pessoas não tinham dinheiro para o hospital, para ter filho. Tinha filho em casa. A maioria das pessoas antigas na favela nasceu em casa.
parteira. Ela era parteira, era rezadeira. Então, eu acho que o protagonismo que você está perguntando já vem do século passado, de algumas mulheres. E agora, as mulheres estão... Porque tem uma conversa que os homens falam, que eles dizem assim, a última palavra lá em casa quem dá sou eu. Sim, senhora. Quer dizer, a mulher fala, quero isso assim, assim. Ele, sim, senhora. A última palavra foi dele. Porque, no fundo, o homem não admite. Mas eles têm um pouco de medo da mulher. Tem. Respeito, né? Até porque nasceram de uma mulher. Os homens nasceram de uma mulher, então eles respeitam. Não dá essa confiança de dizer. Mas a gente nota que tem respeito. Porque a mulher, quando se impõe, toma uma atitude, dificilmente ela volta atrás. E a mulher, até na parte sentimental, a mulher só trai se ela for daquela natureza de ser volúvel. A mulher, quando trai, é porque ela está desgostosa, porque ela tá infeliz, alguma coisa aconteceu. O homem já não é assim. O homem dizem que é da natureza do homem, né? O caçador. A mulher não. A mulher também trai, mas ela, quando trai, é porque ela gostou. Ela se apaixonou, ela não foi bem tratada com o marido. A minha avó chamava meu avô de senhor. Só não tomava benção, mas chamava de senhor, tinha maior respeito. Até hoje ela falava, né, quando estava viva. No tempo do seu Júlio. Olha só. Quer dizer, respeito, submissa. E a mulher se libertou. Hoje em dia eu acho que a mulher é mais respeitada, eu acho. A senhora teceu vários elogios aqui à Guanaíra, né? Disse que ela é uma mulher independente, determinada, que toma partido. E como é ver essa mulher assim, tão decidida, criada por você, ocupando o espaço da presidência da Mangueira? Como é que eu vejo isso? Qual é a emoção que você tem? Olha, a Mangueira para mim é uma coisa tão natural que eu não tenho a Mangueira como as pessoas têm, uma coisa assim, fora de série. Eu acho normal, porque eu vivenciei a convivência daqueles mangueirenses antigos lá em casa. Então eu acho normal. Eu acho a Mangueira uma coisa como se fosse da minha família, uma coisa assim, não acho essa... Eu acho que a maior escola de samba do planeta, conforme eles dizem, eu acho. Tem uma história diferente de todo mundo? Tem. A Mangueira tem. Eu quando da minha infância, acompanhei isso que eu contei para vocês, das cozinheiras, acompanhei. Então, eu acho que, devido ao jeito dela ser, ela é uma pessoa de linha de frente, eu acho normal ela ter acontecido. E no momento em que o nome da Tia Fé vem à tona, sem que ela tenha provocado. Porque do nada começaram a falar na Tia Fé. Teve o samba no Ilê da Tia Fé. Ilê é uma palavra africana que significa casa, né? Então, a casa da Tia Fé, a quadra da Mangueira. Isso aí o compositor colocou no samba, mas não foi ninguém da família que pediu, isso aconteceu. Porque a minha avó dizia assim, as coisas que tem que ser, tem muita força. 174 anos depois. Nós nunca provocamos, a gente nem falava, como eu falei para vocês, era tudo sigiloso. Não podia falar nada que acontecia dentro do centro, das quatro paredes, era segredo. Então é uma coisa que tinha que acontecer, né? A Tia Fé veio à tona, depois de 100 e tantos anos, a gente escondendo o nome dela. Chegou a hora, alguma força aí da natureza, não sei. E aí a Guanaíra assumir e está fazendo, modéstia à parte, uma boa gestão, porque a Guanaíra ela gosta, assim, de ajudar, de trazer a comunidade para dentro da escola, de dar valor à prata da casa, porque na Mangueira tem muita gente inteligente, tem muita gente que faz faculdade. Aqui na Mangueira tem muita gente boa, que tem tanta instrução ou mais do que muita gente de fora. Então essas pessoas antigamente não eram muito valorizadas. Hoje em dia, a Guanaíra dá valor a quem ela acha que tem, dá oportunidade. Ela é muito negócio assim, comunidade.
Ela gosta de estar junto da comunidade, de ajudar a comunidade, de trazer as pessoas para dentro da Mangueira. Pessoas que nunca tiveram oportunidade de ser nada, de fazer nada, porque as pessoas não eram olhadas como se fosse um ser pensante. A gente frequentava a Mangueira, mas a gente estava sempre quietinha, cada um no seu canto. As pessoas de fora mandavam nas pessoas daqui de dentro, da comunidade. Agora, a gente nota a diferença. Tem muita gente aqui da comunidade que é diretor da escola, que trabalha, porque trabalha com amor, porque nasceu ali, porque não quer dizer que quem é de fora não possa ser, não. Pode, deve até. Tem que haver uma comunhão, tanto de fora, basta ser mangueirense. É mangueirense? Quer ajudar? Então vai ser bem-vindo. E a Guanaíra é essa pessoa que gosta de trazer a comunidade da Mangueira para dentro da escola. Ela gosta. A senhora já falou um pouco, né, sobre o seu Júlio, mas teria alguma lembrança que você gostaria de dividir com a gente sobre ele? Eu não o conheci, né, conforme eu falei. Eu sei da história dele pela esposa dele, que era minha avó, essa que eu te falei que me criou. Ele era, como é que eu vou te dizer, genro da tia Fé, já frequentava a Mangueira por causa de ser genro dela. E quando foi para escolher um presidente, quando resolveram fazer a escola de samba, de deixar de ser rancho, ser bloco, porque virou bloco da tia Fé. O seu Saturnino, que foi o primeiro presidente, foi que o meu avô conheceu, o seu Saturnino, que moravam em Terra Nova. Eu não sei se existe ainda esse bairro, eu acho que agora é Rocha Miranda, não sei. Na época da varíola, segundo a minha avó contava, o meu avô, com o seu Saturnino e as filhas, vieram para Mangueira, moraram lá em casa, lá no 30, Travessa São Lobato, número 30. Na época da varíola, meu pai, meu tio e minha tia, filho desse seu Júlio, tiveram varíola, os três. Então a mãe da Chininha, que era a dona Nilma, contava que dormia todo mundo junto. Era pobreza, né? Mais do que hoje. Então ela disse que nunca pegou varíola, e varíola era contagiosa. Tanto é que tinha vacina, as crianças já tomavam. Então meu avô chamou seu Saturnino para ser o primeiro presidente da Mangueira. Por quê? Porque disse que o Saturnino falava muito bem, tinha uma boa dicção, sabia, não era da favela, né? Então, o seu Saturnino foi o primeiro presidente da Mangueira, a partir de 1928, era. Com toda essa sua experiência, né, no Carnaval, quais são as suas sugestões mais urgentes para o futuro do Carnaval? O que você acha que é necessário nesse momento para que a agremiação ela continue avançando cada vez mais? Olha, eu acho que o jovem de hoje não está muito ligado na escola de samba, não. Eu acho. Com algumas exceções, né? O jovem de hoje, você vai no Rock in Rio, por exemplo, uma coisa mais recente. Você vê muito jovem, ou talvez só, nunca fui, mas a gente vê na televisão, muito jovem. Na escola de samba, nem tanto. Porque o samba é uma coisa nossa, o rock não é. Por exemplo, eu tenho um bisneto de 16 anos. Foram sábado para o Rock in Rio. Foram os dois irmãos, o menino tem 15, a menina tem 16, chamaram a coleguinha do colégio. Foram ver o trem, trap, sei lá. Quando eu falei, eles ficaram rindo de mim. Negócio do trap. Pensei que era uma pessoa, não, é um gênero. É um gênero. Agora você vê. Aí eu falei, vocês vão para lá para escutar a música que vocês não sabem o que está falando. Porque o samba fala a nossa língua. Mas o jovem, eu não estou achando muito interesse no samba, não. Não estou, não. Pelos meus netos, bisnetos, aliás, eu vejo. A menina não gosta de desfilar. Vai porque ela mora com a minha filha, que é a presidente da Mangueira, a Guanaíra é a avó dela. Bota ela, mas ela não tem aquele amor. Na idade dela eu tinha. Deus me livre de dizer que eu não vou desfilar na Mangueira. Chorava e tudo. Ela não. Eu acho que o jovem está um pouco desinteressado da escola de samba. Eu acho.
Mas pode ser que mude daqui para frente, né? Quem sabe? Tem alguma coisa que a senhora acha que poderia ser feita para aproximar a juventude da escola? Olha, o jovem de hoje não é igual ao jovem da minha época. Porque na minha época vai mudar a roupa, porque tem uma apresentação da Mangueira em tal lugar assim, e a Mangueira está precisando que alguém vá. A gente não contestava. Hoje em dia o jovem contesta. Ah, mas eu não gosto, eu não quero, eu não gosto de escola de samba, eu não... Eu acho diferente isso. Eu acho que não tem o que fazer. Tem que tentar trazer o jovem para dentro da escola de samba. Por exemplo, comunidade. Hoje em dia tem muita gente da comunidade que é evangélico. Esses não desfilam mais, não vão querer mais. Mas os que não são, você tem que trazer para dentro da escola. Que é para ter uma continuidade, porque senão um dia acaba, né? E olha que as escolas agora vestem a comunidade. A maioria das escolas veste. Quer dizer, nem assim a pessoa se interessa. Mas eu acho que a evolução dos tempos é normal, né? Porque antigamente era rancho, tinha rancho, sociedade. Minha avó me levava para ver. Comprava caixote, não tinha arquibancada, na Rio Branco. Comprava caixote daqueles caras que vendiam. E a gente subia no caixote para ficar olhando o desfile das sociedades, do rancho. Hoje em dia não tem mais, nem rancho, nem sociedade. Bloco, poucos. Aqueles blocos antigos, pouco. Só tem mesmo as escolas de samba. E uma coisa que eu noto é que o pessoal da alta sociedade descobriu a escola de samba. Tem muita gente agora nas escolas, né? Naquela época não tinha. Eles descobriram o que é bom, que é o samba. Então a gente, hoje em dia, recebe pessoas de todas as classes sociais. Eu acho isso ótimo, porque é uma integração, né? Todo mundo junto, e cada um na sua e a Mangueira para todos. Como a senhora acha que essa chegada, né, de classes sociais diferentes, pessoas diferentes, impacta na escola de samba? Eu acho normal, porque o samba é brasileiro, né? Veio da África, porque quando eu li num livro que na África chamava semba, aqui no Brasil virou samba. Mas o nome lá do que o africano falava era semba. Uma dança lá também, que devia ser parecida com isso que a gente chama de samba aqui. Eu acho ótimo a integração das pessoas de outra classe com as escolas de samba. Eu acho legal. E eu queria saber da senhora o que a senhora acha do trabalho do Centro de Memórias, né? Esse trabalho que busca registrar a memória das mulheres que atuaram e atuam ainda na Mangueira. Ainda mais a senhora como uma arquivista, né, que entende a importância da preservação e da memória de instituições ou de um legado tão importante como a escola de samba. Né? Eu acho que isso é preservação do fato, né? Porque se você não registrar, apaga, acaba, ninguém vai ficar sabendo. Por exemplo, eu contei essas coisas que eu contei, foi porque passaram para mim. Senão eu hoje em dia já tenho uma idade avançada, ia continuar saindo na Mangueira sem saber de nada, porque é um registro. Eu acho muito importante. Eu trabalhei sempre nessa área de registrar, apesar que era só parte de doenças, né? O Código Internacional da Doença. Então, mas se você não registrar, aquilo o tempo apaga. Eu acho muito importante para o futuro, para as crianças que virão, as crianças que estão aí já, saber a importância, o valor, o porquê daquele fato. Sim. Qual a sua mensagem para as mulheres que já fizeram e ainda fazem parte das escolas de samba? Mensagem para as mulheres que fazem parte? Que continuem, né? Que continuem, para que não acabe, porque isso é uma cultura do nosso país, principalmente do nosso estado, do nosso município. Eu acho que
A mulher é muito importante nessa parte da cultura porque ela agrega mais. A mulher, ela chama muita gente para fazer parte, com almoços, porque conforme a Guanaíra diz, comida agrega. A Guanaíra diz que a comida agrega, e agrega mesmo. Porque aqui no Rio de Janeiro, você encontra com alguém, está almoçando em algum lugar, você encontra, aquela pessoa vira teu amigo de infância. Depois de um determinado momento que você está batendo papo, você já chama para ir na tua casa. Vai lá em casa sábado, vai lá em casa domingo, vai lá em casa tal dia, tem isso assim, assim. Aquela pessoa virou tua amiga de infância, você viu pela primeira vez, porque está comendo ali. A Guanaíra fala muito isso, que a comida agrega, e agrega mesmo. Então eu acho muito importante, muito importante mesmo, para que não acabe, não apague da memória da próxima geração, né? Porque a Mangueira do Amanhã aqui, por exemplo, é um caminho para as crianças não perder o foco, né? Eu acho muito importante. Ana Gilda, muito obrigada pela entrevista, agradecemos muito a senhora e chegamos ao final.